Você vai assistir uma super aula agora. Eu tenho certeza que você vai aprender muito no seu futuro, nos seus estudos. Então eu tenho uma novidade para te contar. Está aberta a Black Week do Supremo, os maiores descontos da nossa história para você ser aprovado em 2025. Clique no link aqui embaixo, entre no nosso site e confira as ofertas imperdíveis. Espero vocês em 2025. Bons estudos! Já estamos de volta, segunda parte da nossa aula de hoje. Na verdade, para o pessoal do online, esse é o nosso quarto bloco e nós vamos começá-lo com a questão de número 12, já entrando aí no direito das coisas. O livro Direito das Coisas é o terceiro livro da parte especial do Código Civil que disciplina, que rege relações jurídicas reais. Nós usamos essa expressão relações jurídicas reais para nos contrapor à expressão relações jurídicas pessoais. Enquanto as relações jurídicas pessoais envolvem pessoas, credor e devedor, cônjuges, companheiros, pai e filho, herdeiros, as relações jurídicas reais envolvem pessoa e coisa. É a pessoa que vai se relacionar com uma coisa, ora exercendo poderes maiores, ora exercendo poderes menores sobre ela. E esse livro de Direito das Coisas, ele é dividido em duas partes. Na primeira, o legislador levou em consideração a possibilidade real de alguém, de fato, estar se relacionando com uma coisa sem se preocupar se esse alguém tem o direito de se relacionar ou não. E, na segunda parte, ele tratou dos direitos que conferem aos seus titulares poderes, faculdades de se relacionar com uma coisa. A essa relação de fato que alguém possa ter com uma coisa, pouco importando se tem o direito ou não, nós damos o nome de posse. E os tais direitos que conferem a seus titulares poderes sobre a coisa, faculdades de se relacionar com ela, são chamados direitos reais. Então, em outras palavras, o livro Direito das Coisas é dividido em duas partes. A primeira que trata da posse e a segunda parte que trata dos direitos reais. E nós temos uma ponte que pode interligar essas duas partes. Nós temos uma ponte para nos conduzir da primeira para a segunda parte do livro, que é exatamente o usucapião. Porque o usucapião, ela pode ser tratada tanto como um efeito da posse prolongada no tempo, como modo de constituição de alguns direitos reais, dentre eles propriedade. Porque o que é o usucapião? O usucapião é um modo de constituir direito de propriedade, por exemplo, que tem como base, que tem como fundamento uma posse prolongada no tempo. Porque aquele que possuir de fato uma coisa, por um lapso temporal mais ou menos prolongado, que vai variar hora para mais, hora para menos, conforme for a espécie, conforme for a modalidade do usucapião, constituirá a seu favor o direito de continuar possuindo. Então, a usucapião é um efeito da posse prolongada no tempo. E que efeito é esse? Constituir, gerar direito de propriedade. Propriedade tanto para bens móveis quanto para bens imóveis. E o tempo varia, levando-se em consideração bens móveis ou imóveis. Nós temos várias espécies diferentes de usucapião. E o detalhe é assim: quanto maior o tempo de posse, menos requisitos nós vamos exigir do possuidor. À medida que o tempo vai caindo, vai diminuindo, nós vamos acrescendo, exigindo dele mais requisitos. Então, para imóveis, o maior tempo de posse hoje são 15 anos, no usucapião extraordinário. E o menor, 2 anos, no usucapião familiar. Para bens móveis, só tem 2 espécies, extraordinário com 5 anos e o ordinário com 3 anos de posse. Tá? Então, são requisitos para a aquisição da propriedade de bem imóvel na modalidade usucapião ordinária. Olha, essa questão, o examinador quer saber apenas quais são os requisitos para usucapião ordinária como modo de aquisição de bem
imóvel. E para essa modalidade de usucapião, nós vamos exigir a posse mansa, pacífica, ininterrupta, com ânimos domini, o tempo, que será de 10 anos, mais justo título, mais boa-fé. Além dos requisitos genéricos, posse e tempo, 10 anos, nós temos aqueles 2 requisitos específicos, justo título e boa-fé. Esses são os requisitos extraídos do artigo 1242, que trata dessa modalidade, dessa espécie de usucapião, chamada usucapião ordinária. Tá? Então, letra A, animus domini, inexistência de oposição à posse. É a mesma coisa que posse mansa. Posse mansa é aquela que ninguém incomoda o possuidor. E pacífica é aquela que o possuidor também não incomoda ninguém. A posse ela precisa ser mansa, pacífica, com animus domini, sobre uma coisa hábil, que é uma coisa suscetível de ser adquirida por usucapião. De regra, todas as coisas são, exceto os bens públicos, que são insuscetíveis de serem usucapidos. Então, a letra A fala animus domini, inexistência de oposição à posse e posse ininterrupta por 15 anos. Falso, porque o tempo exigido para essa modalidade usucapião ordinária, 10 anos. Animus domini, inexistência de oposição à posse, existência de justo título, existência de boa-fé e posse ininterrupta por 10 anos. Letra C. Animus domini, inexistência de oposição à posse, posse ininterrupta por 5 anos, está errado. Utilização de imóvel para moradia e o imóvel não ser superior a 50 hectares e não ser proprietário de outro imóvel urbano rural, são requisitos para outra modalidade de usucapião, que é o rural, que dá limite de área possuída, que não pode exceder 50 hectares, o possuidor usar aquela área para sua moradia ou de sua família, tornar a terra produtiva e não ser proprietário de outro imóvel urbano rural. Tá? Então, errado. D. Animus domini, inexistência de oposição à posse, posse ininterrupta por 5 anos, utilização do imóvel para moradia própria família, área não superior a 250 metros quadrados, não ter propriedade de outro imóvel urbano rural e inexistência de reconhecimento anterior dessa forma de usucapião. São requisitos para usucapião especial urbano. É para o especial urbano que nós limitamos a área possuída também a 250 metros quadrados. E aqui na letra E, errado também, no que tange ao tempo, que não é de 2 anos, não há necessidade de utilização de moradia, não há limitação de área, não há proibição de ser proprietário de outro imóvel urbano rural, e abandono do lar é para outra modalidade de usucapião, que a doutrina chamou de usucapião familiar. Então, de fato, dentre todas as alternativas analisadas, as 5, a única verdadeira é a letra B de bola. É a alternativa trazida pela letra B, que prevê realmente quais são os requisitos para a modalidade de usucapião ordinária. Anota aí, artigo 1242, caput. Posso avançar? Questão de número 13. Acerca da classificação da posse, assinale a opção correta. Quanto ao exercício e ao gozo, a posse é classificada em posse de boa-fé e posse de má-fé. Quanto à legitimidade do título, a posse é classificada em posse direta e posse indireta. Quanto à existência do vício, a posse é classificada em posse com título e posse sem título. Quanto ao tempo, a posse é classificada em posse nova e posse velha. Quanto à proteção, a posse é classificada em posse ad interdicta e posse ad usucapiane. Que questão feia! Traz todas as classificações da posse e nem nos exige conhecimento sobre cada uma delas. Está perguntando assim, quando eu classifico a posse em boa-fé e em má-fé,
Eu estou levando em consideração o exercício e gozo? Não, eu estou levando em consideração o estado psicológico do possuidor. Se conhece ou não os vícios que maculam a sua posse ou os impedimentos para a aquisição da coisa possuída. Quando eu falo em posse direta e indireta, eu estou levando em consideração a legitimidade do título? Não, eu estou levando em consideração como que ela é exercida. Se de forma imediata ou se de forma remota. Quando eu falo em posse com título e posse sem título, eu estou falando da existência de vício? Não, estou falando da legitimidade. Porque quando eu falo da existência de vício, eu falo em posse justa e posse injusta. E quando eu falo em proteção, a posse é classificada em ad interdicta e ad usucapione? Não. Posse suscetível de proteção é sempre ad interdicta, porque essa classificação ad interdicta e ad usucapione eu faço quanto aos efeitos dela. E quando eu falo em posse nova e posse velha, eu estou considerando o tempo de posse. Não gostei dessa questão, não. Vocês gostaram? Achei boba. Eu não sei, não estão me cobrando a classificação, não. Estão me cobrando assim, essa classificação leva em consideração o quê? Né? Achei bobagem. Mas, enfim, para não dizer que não falei das flores, CESP sendo CESP, né, gente? Olha aí, então, posse nova é a que data de menos de ano e dia. E posse velha é aquela que data de mais de ano e dia. Não confundam posse nova e posse velha, que é uma classificação que é feita levando em consideração o tempo de posse com ação de força nova e ação de força velha lá do processo civil. Tá? Quanto ao tempo, a gente diz que a posse pode ser nova e pode ser velha. Questão de número 13, portanto, a resposta certa é trazida pela alternativa D de dado. Questão de número 14. Antônio de Bolonha promoveu ação reivindicatória de um terreno de mais de 200 mil metros quadrados em face de 100 pessoas que possuem determinada área, fundamentando o pleito na qualidade de proprietário do imóvel. Para tanto, anexou a certidão do Registro Geral de Imóveis competente. Em suma, os réus contestaram a demanda com base na função social e alegam que estão na posse ininterrupta do bem há mais de 10 anos e que realizaram obras de interesse social relevante. Alegam ainda os réus a posse de boa-fé. Eu tenho nessa questão a informação de que o proprietário de uma extensa área foi reivindicá-la de um número considerável de possuidores, 100, que já estão ali de boa-fé há mais de 5 anos, realizando obras ou serviços de caráter produtivo. Vejam que todas as informações que me foram dadas no enunciado da questão nos remetem ao disposto no parágrafo 4º do artigo 1228. O parágrafo 4º do artigo 1228 diz que o proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé por mais de 5 anos, de um considerável número de pessoas, e essas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevantes. Vejam que muito se discute qual é a natureza jurídica deste tema, desse instituto, que está admitido no parágrafo 4º. Porque chegou-se a sustentar, no início do advento do Código Civil de 2002, que nós estaremos diante de uma nova modalidade de desapropriação judicial. Né? Meu gato já morreu, mas ele precisa subir no telhado. Né? Chegou-se de início a considerarmos que nós estávamos ali diante de uma nova modalidade de uso capião, porque falava de posse e de tempo produzindo efeito. Mas essa ideia inicial acabou sendo afastada por causa do parágrafo subsequente, que manda que, no caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa
indenização. Ora, privar proprietário do seu direito, mediante percepção de uma justa indenização, fica muito mais perto, mais próximo de desapropriação do que uso capião. Porém, uma desapropriação sui generis, especial, porque ela não advém de um decreto publicado, expedido pelo ente. Ela vem de uma decisão judicial, daí o nome desapropriação judicial. Tá? Mas isso é uma forma de punir proprietário que não cumpriu função social. Proprietário de uma extensa área, que está na posse há mais de 5 anos, de um número considerável de possuidores que cumpriram função social. Então, a gente priva o proprietário do seu direito de reaver o que é seu onde quer que esteja. Exatamente para beneficiar aquelas pessoas que atenderam função social, exatamente porque realizaram, em conjunto ou separadamente, obras ou serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevantes. Mas não é uma privação incondicional, porque ela se dará mediante percepção de uma justa indenização. E paga o preço, a sentença que privou o proprietário do seu direito, valerá como título para o registro do imóvel em nome dos seus possuidores. Tá certo? Então, feitas essas considerações, né, porque o enunciado da questão de número 14 nos remeteu ao conteúdo do parágrafo 4º do artigo 1228, nós, então, vamos analisar, com base nesse tema, as alternativas para assinalarmos aquela que for correta. Letra A. A função social não é prevista no ordenamento jurídico brasileiro, devendo a ação ser julgada procedente, pois o proprietário tem o direito de reaver o bem, independentemente de com quem esteja. Falso. Nenhum direito é absoluto, nem o direito do proprietário de reaver o que é seu. Porque ele pode ser punido por não ter atendido função social. E função social é prevista no ordenamento jurídico, sim. Tanto que a Constituição diz, toda propriedade tem que atender à sua função social. Letra B. Na situação narrada, o juiz pode considerar as alegações trazidas pelos réus, privando Antônio de Bolonha da coisa, devendo fixar a justa indenização que será devida ao proprietário. Estou considerando como correta a letra B. Letra C. O direito civil brasileiro considera o direito absoluto à propriedade, devendo ser julgada procedente a ação, desconsiderando por falta de base normativa os alegados pelos réus. Falso, porque nós vimos a base normativa aí, né, o fundamento legal. O proprietário somente pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como de requisição em caso de perigo público iminente. O que fez com que essa alternativa ficasse correta foi o somente. Porque ele pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mas também pode ser privado do seu direito na situação descrita no parágrafo 4º do artigo 1228. E, por fim, a expropriação da propriedade que não atende à função social independe do pagamento de indenização. Está falso também, porque nós vimos que, no caso do artigo antecedente, será devida ao proprietário uma justa indenização. Portanto, analisando todas as alternativas que nos foram dadas na questão de número 14, a única correta é trazida pela letra B de bola. Questão de número 14, letra B de bola. Mais uma questão aí, questão de número 15. Helena Quincas Borba é casada pelo regime da comunhão parcial de bens com Aires Cunha desde 1999. Devido às graves dificuldades financeiras, ela teve diversos imóveis hipotecados nos últimos meses. Ela é casada pelo regime da comunhão parcial desde 99 e teve que hipotecar nos últimos meses diversos imóveis. O primeiro, um apartamento, que é a residência familiar, foi hipotecado ao Banco Alfa em virtude da celebração de um contrato de mútuo. Até a presente data, no entanto, a hipoteca não foi registrada no Registro Geral de Imóvel competente.
Esse imóvel foi adquirido ainda em construção e teve uma hipoteca anterior firmada entre a construtora e o agente financeiro. O terreno que Helena possuía na região oceânica foi hipotecado devido à condenação por sentença judicial de primeira instância para o pagamento de quantia certa. E, por fim, teve o imóvel comercial hipotecado, adquirido por arrematação, para garantia do pagamento do restante do preço da arrematação. A respeito do tema hipoteca, assinale a afirmativa correta. Letra A. A ausência de registro da hipoteca afasta a exceção à regra de impenhorabilidade do bem de família legal previsto na Lei 8.009 de 1990. Letra B. A hipoteca judiciária constitui um efeito secundário da sentença judicial transitada em julgado de natureza condenatória, o que obsta à efetivação da pendência de julgamento de apelação recebida em efeito suspensivo. Letra C. A hipoteca advém do contrato, da lei ou da sentença judicial, necessitando de sua inscrição no cartório de registro de imóveis para fins de constituição e efetivação. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Hipoteca é uma garantia real. A hipoteca ela está disciplinada, ela está regida na segunda parte do livro Direito das Coisas, dentre os direitos reais, e é classificada, é tida como direito real de garantia. Por que direito real de garantia? Porque ela é constituída exatamente para garantir ao credor de alguém que, se o seu devedor não pagar, ele terá um imóvel, de regra, colocado à sua disposição para lhe dar a certeza de que ele vai poder excutir, ele vai poder penhorar esse imóvel onde quer que ele esteja, nas mãos de quem quer que ele eventualmente vá parar. Então, vejam que é um direito real que recai sobre um imóvel, porque, de regra, o imóvel da garantia vai ser um imóvel que nós vamos colocar à disposição do credor de alguém. E colocar à disposição do credor de alguém significa constituir uma relação jurídica que ensejará o desdobramento da posse em direta e indireta. O devedor, ele permanecerá na posse direta do bem. Mas, através de uma cláusula contratual, chamada cláusula constituti, chamada constituto possessório, nós estaremos dando ao credor a posse indireta. O fato de um imóvel ter sido hipotecado não significa dizer que ele não possa ser alienado. Porque, como é uma garantia real, acompanha a coisa onde quer que esteja, onde quer que ela vá parar. Tá? Então, não há proibição para que o imóvel seja alienado. Só que, se o devedor não pagar, não cumprir a obrigação principal, o credor vai poder excutir aquele imóvel, penhorar, mesmo que ele já tivesse sido transferido para terceiro. Não há nem necessidade de se anular a transferência, alegando que houve fraude contra credores. Porque a garantia é real. O direito do credor a essa garantia é real. É um direito que ele tem não em face do devedor, mas em relação a uma coisa. Tá? Então, percebam que a alternativa A diz que a hipoteca, deixa eu só complementar, a hipoteca, ela se constitui por instrumento público, escritura pública, mas ela precisa ser levada a registro
para conferirmos a ela eficácia erga omnes, eficácia real, eficácia contra terceiros. Porque só o contrato no qual se constitui a hipoteca, ele tem efeitos, eficácia em relação aos contratantes. Mas quando eu submeto esse contrato, celebrado de forma adequada, que é a escritura pública, a registro no cartório imobiliário, eu confiro à negociação entre as partes eficácia real, eficácia contra terceiros. Eu disse, o fato do imóvel estar hipotecado não significa dizer que ele não possa ser vendido. Mas quem comprar sabe que está comprando um imóvel que já foi colocado à disposição de um credor. E que pode ser penhorado, mesmo que já tenha se transferido a ele. Né? A ausência do registro da hipoteca afasta a exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família previsto na lei. Vejam, o bem de família é impenhorável. Mas quando eu constituo hipoteca, eu estou abrindo mão da impenhorabilidade dele. Então, é porque a ausência de registro afasta a exceção à regra. Então, não afasta. Por quê? Mesmo que eu não registrei. Se eu te dei um imóvel hipoteca, eu estou abrindo mão da impenhorabilidade. Em relação a você, eu abri mão. Eu preciso de registrar para abrir mão da regra em relação a terceiros. Então, não afasta. A hipoteca judiciária constitui efeito secundário da sentença transitada em julgado de natureza condenatória, o que impede a efetivação da pendência de julgamento de apelação recebida em efeito suspensivo. No óbito, não impede coisa nenhuma. A hipoteca advém de contrato, da lei ou da sentença, necessitando de sua inscrição no cartório de registro de imóveis para fins de constituição e efetivação. É quando ela advém do contrato. O que está na lei, eu não preciso registrar para dar publicidade. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Esse tem sido o entendimento do STJ. A construtora, para financiar a obra, contraiu o empréstimo e deu à obra hipoteca. Essa hipoteca, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Então, entre quem comprou o imóvel e a financeira que patrocinou a construção, o STJ tem preferido quem comprou o imóvel. Então, vou assinalar como resposta correta a letra D de dado, para essa questão de número 15, tá? Com respeito à garantia hipotecária e precedente jurisprudencial. Bacana? Uma questão até de pouca pertinência temática ao cargo que os senhores pretendem ocupar. Mas está aí. Que nomes esquisitos, né? Hamlet e Macbeth, proprietários de um imóvel, celebraram por escrito contrato de comodato com Lear, sobrinho dos proprietários, pelo prazo de 10 anos, ficando o comodatário responsável pela preservação da coisa. Sob a hipótese, em relação ao tema posse, assinale a afirmativa correta. Eu tenho 2 comodantes, Hamlet e Macbeth, e um comodatário de nome Lear. Vejo que o contrato de comodato é um contrato de empréstimo, por meio do qual os comodantes cedem ao comodatário o uso de um bem infungível que haverá de ser restituído ao final.
Tá? Durante a vigência do contrato de comodato, durante a relação contratual, nós temos o desdobramento da posse em direta e indireta. Sendo que lear a quem a coisa foi emprestada, ficará a posse direta. E aos comodantes, a posse indireta, que é a posse remota. E a posse de um não anula, não neutraliza a posse do outro. Elas vão conviver em perfeita harmonia, podendo, inclusive, um defender a sua posse em relação ao outro. Lear comodatário é considerado o detentor do imóvel citado no enunciado, em virtude do dever da conservação do bem. Falso. Detentor é aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste outro, seguindo as suas ordens, as suas instruções. Detentor não é aquele a quem eu emprestei o imóvel, mas aquele que está ocupando de fato o imóvel para me servir, seguindo as minhas regras, as minhas ordens, as minhas instruções, que é quem Maria Helena Diniz chamou de fâmulo da posse, servidor da posse. Os atos de mera permissão ou tolerância não autorizam a sua aquisição. Logo, lear não é possuidor do bem. Digo por que isso está falso. Porque emprestar mediante contrato escrito um bem não é simplesmente permitir ou tolerar. Realmente, os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, como também não autoriza a sua aquisição, os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessada a violência ou clandestinidade. Mas nós não estamos diante de uma mera permissão ou tolerância para dizer que lear é mero detentor e não possuidor. Nós estamos diante de uma relação jurídica, pessoal, por meio do qual alguém, os proprietários, transferiram o poder de fato a outrem, que é o comodatário. Ele é possuidor direto. Lear, por ser possuidor de má-fé, responde pela perda ou deterioração da coisa, ainda que acidentais. Quem falou que lear é possuidor de má-fé? Porque possuidor de má-fé é aquele que desconhece os vícios da sua posse ou os impedimentos para a aquisição da coisa possuída. Possuidor de má-fé é aquele que possui uma coisa sabendo que não tem o direito de possuir. E claro que lear tem o direito de possuir, porque celebraram com ele um contrato de empréstimo. A faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, pertence a lear, possuidor exclusivo do bem. Não, essa faculdade, usar, gozar e dispor e reaver a coisa, não pertence ao possuidor, mas sim ao proprietário. E lear, ele, embora possuidor, que não é exclusivo, não é o proprietário do bem. Hamlet e Macbeth, na situação narrada, são considerados possuidores indiretos do bem imóvel. Certinho. São possuidores indiretos, porque através de uma relação jurídica pessoal, através de um contrato pessoal, eles transferiram temporariamente o poder de fato sobre a coisa. Portanto, em conclusão, a resposta certa para a questão de número 16 é aquela trazida na letra E.